Será que eu consigo ler 5 livros em 5 dias, mais um mangá? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Tenho assistido alguns vídeos de 5 livros em 5 dias e resolvi gravar um também. Estou gravando a introdução desse vídeo em um dia e só vou começar a leitura dos livros a partir do próximo dia. E como vocês vão perceber, nenhum desses livros é exatamente longo. Eu acho que o mais que tivesse serão 300 páginas. Vou começar pelo que eu quero ler no Kindle, que é O Adversário. É um livro que tem chamado bastante atenção nas book redes. Já vi alguns conteúdos de pessoas que leram e gostaram desse livro, e ele tem uma narrativa mais jornalística, que é de um homem que eu acho que conseguiu enganar sua família por mais de 20 anos, fingindo ser um médico e aparentemente um médico da OMS, e ele enganou, além de sua família, seus vizinhos, sua comunidade como um todo. E eu quero muito entender como foi que ele conseguiu fazer isso. Matou toda a sua família, matou seus pais, parece, e ainda tentou tirar a própria vida, aparentemente, só que não conseguiu, foi preso. E o Emmanuel Carré, que é o autor do livro, ficou bastante curioso com essa história e foi atrás de descobrir mais. Conseguiu conversar até com esse homem, daí saiu o livro O Adversário. E os outros livros que eu vou ler, um vai ser O Segredo do Velho Relógio, que é esses mistérios voltados para o público infanto-juvenil. É publicado pela HarperKids, que é um selo da HarperCollins. Como podem ver, é um livro curtinho. Depois, ao longo desse vídeo, eu vou mostrando para vocês detalhes das edições. O próximo também é da HarperCollins, só que faz parte do Clube do Crime, que também são livros de suspense, mistérios, investigação policial. E esse daqui é Um Corpo na Banheira. É o quarto livro que foi publicado aqui no Brasil com esse selo. Também peguei O Mundo Perdido, do C. Arthur Conan Doyle. É o mesmo escritor de Sherlock Holmes. E A Dama das Camélias, que é publicação da Martin Claret. Essa edição também é muito lindinha. Aqui eu jurava que essa edição tinha, sei lá, uns 100 e poucas páginas, mas tem quase 300, vocês acreditam? Nem parece. E o mangá que eu separei foi o volume 2 de Mushishi. E esse mangá tem 10 capítulos e eu quero ler 2 capítulos por dia para completar nos 5 dias. E esses são os livros e o mangá que eu separei. E eu acredito que serão leituras rápidas, tendo em vista a minha experiência de leituras com outros livros desse tamanho. E agora vocês vão acompanhar o primeiro dia desse desafio. Para vocês será logo em seguida, mas para mim será no próximo dia. Primeiro dia do desafio e eu vim aqui fazer a primeira atualização do dia para vocês. Agora é por volta de 1 da tarde e eu já li a primeira história do volume 2 de Mushishi, que é O Choro da Ferrugem. E eu gostei da história, é uma história que foi melancólica, mas esse tem sido um mangá que tem me feito refletir muito desde o primeiro volume e eu continuo gostando muito do estilo da narrativa, do estilo das histórias que contém nele. E daí eu comecei O Adversário. E nossa, esse livro tem sido. Eu até agora estou em 19% da leitura. Segundo o Kindle, eu li 37 páginas. Mas, uau, a história tem sido muito mais além do que eu estava esperando. E só do começo desse livro, eu já estou com vontade de comprar todos os livros desse autor. Estão sendo, inclusive, relançados aqui no Brasil em novas edições bem bonitas. E eu, inclusive, destaquei os trechos para ler aqui junto com vocês. E a primeira marcação é a do início do livro, que é o autor que diz assim: na manhã de 9 de janeiro de 1993, um sábado, enquanto Jean-Claude Romand matava sua esposa e seus filhos, eu participava com a minha família de uma reunião pedagógica na escola de Gabriel, nosso filho mais velho. Ele tinha 5 anos, a idade de Antoine Romand.
o filho do Jean. Em seguida, fomos almoçar na casa dos meus pais. E Romande na casa dos pais dele, a quem matou depois da refeição. E daí, depois desse crime brutal, uma madrugada, o melhor amigo dele recebe uma ligação ali da polícia local, do corpo de bombeiros, dizendo que a casa do amigo dele, o Jean, está pegando fogo e para ele tentar correr para lá, os amigos mais próximos, para ver se consegue salvar os móveis. Ao chegar lá, se deparam com os corpos mortos e já ali no meio das chamas da esposa, dos seus 2 filhos, e quando correm para socorrer o Jean, percebem que ele ainda está vivo. A princípio, todo mundo pensa que aconteceu um acidente que causou esse incêndio, que matou a família e quase mata o dono da casa, e a partir daí há um grande alvoroço naquela vizinhança, polícia tentando entender os vizinhos, mas ainda assim todo mundo pensa que foi um acidente. Até que no dia seguinte a polícia chega no consultório do amigo dele, o Luke, e começa a fazer algumas perguntas que ele considera estranhas, como se por acaso o Jean tem inimigos e coisas desse gênero, porque quando foram avisar os pais dele da tragédia que aconteceu, entram em contato com a OMS, que era onde ele trabalhava, lá desde do primeiro contato, ninguém sabe quem é esse homem. Quando entram em contato com o hospital onde ele trabalhava, ninguém conhece ele, e no meio de toda essa movimentação, descobrem uma carta no carro dele, onde ele conta que havia tirado a vida da família, dos pais, por fogo na casa, para morrer junto com a sua família. Sabe, essa história assim, ela tem tantas camadas que nesse pouco tempo eu fico lendo e eu pauso assim 1 ou 2 minutos pra ficar tentando processar o que eu estou lendo. Aí outra marcação que eu fiz aqui que é o trecho que eles ligam, né, pra secretária lá da OMS, e a telefonista não conhecia nenhum doutor Romand. Seu interlocutor insistiu e então ela o passou para o diretor de recursos humanos, que consultou os arquivos e confirmou. Não havia nenhum doutor Romand na OMS. E aí quando veio à tona a situação de que na verdade foi ele que fez isso com a própria família, que estava enganando a todos, e os vizinhos ali que se juntavam na casa do Luke, vizinhos, amigos e conhecidos, ficavam sempre se questionando. Cada uma das pessoas se perguntava: como conseguíamos viver tanto tempo junto desse homem sem desconfiar de nada? Cada uma das pessoas buscava na memória a lembrança de um momento em que essa suspeita, alguma coisa que pudesse levar a essa suspeita, tenha aflorado. E esse trecho aqui, que é o amigo dele que fala enquanto está lá no funeral dos pais do Jean. Para quem tem fé, o momento da morte é aquele em que se vê Deus, não mais um espelho obscuro, mas face a face. Até quem não tem fé acredita em algo assim, que no momento de passar para o outro lado, quem está morrendo vê, no clarão, o filme de toda a sua vida, enfim, tornando compreensível. E essa visão que para os velhos romances deveria ter a plenitude de suas conquistas, foi o triunfo da mentira e do mal. Eles deveriam ter visto Deus, e em seu lugar viram, sob a expressão do seu filho amado, aquele que a Bíblia chama de Satã, isto é, o adversário. E aí o Emmanuel vai contando de que quando ele soube e quando ele viu essa notícia no jornal, ele ficou bastante interessado por este caso, ficou com aquilo na cabeça, entrou em contato com o advogado dele, em contato com todo o pessoal que está envolvido, de dar permissão a ele de entrar em contato, escrever uma carta para ele que não foi respondida, e depois de isso foi em 93, durante todo o alvoroço ali do julgamento, e ele não recebeu resposta apenas 2 anos depois, e aí ele explicou que na época não respondeu, porque até foi aconselhado pelos advogados e tudo mais, mas aí também ele já está prestes a passar por outro julgamento, mas ainda assim decidiu agora responder a carta, entrar em contato, caso ele ainda tenha interesse, e ele fala que a princípio ficou até com o pé atrás, já tinha até esquecido essa história, e que até pensou em deixar pra lá. E daí eles começam a se comunicar por cartas, e tem uma parte que eu destaquei também, que ele fala para o Jean: gostaria que o senhor entendesse que não o procuro movido por uma curiosidade doentia, ou por interesse pelo sensacionalismo. Aquilo que o senhor fez não é, aos meus olhos, o ato de um criminoso comum, tampouco de um homem louco, e sim o de um homem levado ao limite por forças que o ultrapassam. E são essas forças terríveis que eu gostaria de mostrar no livro. E ele até fala que fica até constrangido diante de seus filhos de ainda seguir no interesse de escrever esse livro, de estar em contato com esse homem, querer escrever essa história. E ele, enquanto está lá no julgamento, vê na frente dele os pais da esposa do Jean, né? E ele fala que estão na frente dele a distância de um toque no ombro, mas o que é que ele fala também? Essa parte eu achei interessante. Se esticasse o braço, eu poderia tocar o seu ombro, mas um abismo me separava dela. E não se tratava apenas da intensidade intolerável de seu sofrimento. Não foi para ela e para seus familiares que escrevi, e sim para aquele que havia destruído a vida deles. Era ele que eu acreditava dever respeito, porque, ao querer contar essa história, eu a considerava uma história dele. Foi com o advogado dele que almocei. Eu estava do outro lado. E foi até aqui que eu li, no caso agora página 37, e vai começar a contar a história de Aqui os Ramones. Eu acredito que vai contar a história do Jean, né, da origem de sua família até chegar ao momento da tragédia. E eu que estava achando que esse livro ia ser uma leitura rápida, não está sendo, porque é uma leitura profunda, é um caso chocante, e é uma história bem sombria, e realmente não tem como não despertar a curiosidade
E mesmo que o autor se sinta culpado com esses pensamentos e tal, eu acho que essa história precisava chegar, sabe? A ser publicada e chegar até nós para, de certa maneira, entendermos o que causa algo assim, não no sentido assim de apoiar ou achar correto de forma alguma, mas de entender o que leva um ser humano a cometer esse tipo de ato, essas forças realmente envolvidas na psique, sabe, tudo que gerou, desde. Porque assim, ele tinha muito dinheiro, ele vivia uma vida que ele dizia viver, mas como ele conseguiu viver essa vida, como ele levou por anos e anos a fio uma mentira tão elaborada dessa e nesse nível. Ainda não chegou a explicar como ele tinha essa vida tão abastada, vivia num lugar de gente muito rica. E vou seguir com a leitura ao longo da tarde e provavelmente no final da tarde de hoje eu venho aqui com mais uma atualização para vocês. Espero que o anti-ruído esteja funcionando bem, porque ainda não são nem 10 da manhã, mas eu já estou com o ventilador aqui do lado, porque está bem quente por aqui. Estamos no segundo dia do desafio. Ontem à noite eu terminei a leitura da segunda história do mangá Mushishi, que se chama Do Outro Lado do Horizonte. Avancei mais um pouco no mangá. E as histórias que vêm agora são maiores. Essas duas primeiras foram as menores desse segundo volume. E aí o livro que eu peguei para ler hoje no segundo dia também é um pouco maior, mas vamos ver como vai ficar. Primeiramente falando do adversário. Eu terminei ontem à noite, como eu falei para vocês, o livro. Pintei a unha, que a minha unha tava pedindo socorro já. E daí, como a última atualização que eu tinha feito para vocês era começou a contar a história desde a infância do Jean, como foi a infância dele, começa desde a história dos seus pais até chegar nele e a vida adulta. E de fato, ele fez uma faculdade de medicina, ele começou. Gente, sério, é uma teia tão grande de mentiras que começou desde a faculdade, que ele conseguiu manter ao longo de 18 anos, até chegar ao fatídico dia que ele tirou a vida de toda a sua família. Enquanto mais a gente lê sobre esse homem, mais ficamos abismados como ele é narcisista. É um emaranhado, uma teia de mentiras tão grande que nem parece que é real, que alguém tenha conseguido fazer isso e manter ao longo de tantos anos. E no final, o arrependimento dele se torna mais algo midiático do que até mesmo real. Eu acho que até ele acredita nas mentiras dele, nem os psicólogos não conseguiram desvendar isso. E nesse segundo dia eu vou ler mais duas histórias aqui do volume 2, mas vou ver como vai ficar isso, porque as histórias são maiores. E aí eu comecei a leitura de O Mundo Perdido. Vou ler para vocês uma informação que está aqui na orelha que eu achei interessante. O Mundo Perdido, o último dos grandes livros de aventuras da era vitoriana, inaugurou um novo tipo de literatura. Ao juntar as explorações coloniais de H. Rider, eu acho que não é assim que pronuncia esses nomes, mas enfim, e Robert Louis Stevenson, com o interesse científico de Júlio Vernes. E claro, é também o primeiro romance de ficção a trazer dinossauros. Olha que legal, não sabia que tinha sido ele o primeiro a trazer dinossauros assim na literatura, influenciando a literatura e o cinema através de artistas tão diversos quanto Érico Veríssimo, olha que legal, Ray Bradbury e Steven Spielberg. Conan Doyle acaba alcançando um duplo efeito, anunciando desde o começo despertar a curiosidade científica dos leitores jovens e resgatar o senso de aventura adormecida nos mais velhos. Muito legal. E eu só li 20 páginas, o primeiro capítulo, e tem um pós-fácil aqui também que fala um pouco dessa influência no cinema. Nesse início, a gente acompanha o jornalista
jornalista Malone, que ao tentar impressionar a garota que ele está interessado, ele está em busca de uma aventura, e essa aventura com certeza vai chegar até a ele na forma dessa expedição. Que se passa, gente, essa história aqui no Brasil, no Amazonas, mas assim, eu não criei nenhuma expectativa, porque eu já vi gente falando que a maneira que ele descreve, né, aqui o Brasil e as coisas que ele encontra é bem estereotipada, não é muito legal. De experiência já com esse autor, eu sei que algumas falas dele são preconceituosas e descabidas, principalmente com relação a mulheres, e aqui no primeiro capítulo ele já mostra isso. Então foi um livro que só depois que eu comprei, na verdade, foi que eu vim saber de algumas coisas com relação a essa história. Tô mantendo minhas expectativas baixas, apesar que estou curiosa para saber o desenrolar dessa história, e passando aqui no Brasil, dessa exploração, onde eles vão encontrar dinossauros, e eu não sei bem como é, se é no mesmo estilo de uma viagem ao centro da Terra. Só quando eu ler mais é que eu vou saber. Só não sei ainda como vai ficar a questão de vir aqui fazer uma atualização para vocês, se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, pelo menos no meio da tarde, quando eu tiver avançado mais na leitura, e seria interessante também eu vir no final do dia, mas vamos ver como será. Eu espero que o anti-ruído esteja dando conta, porque o vizinho começou a escutar a música bem na hora que eu comecei a gravar o vídeo. Não voltei ontem para fazer mais nenhuma atualização para vocês, pois eu fiquei realmente só focada na leitura de O Mundo Perdido, e eu só consegui ler esse livro ontem, e quando eu terminei já era tarde da noite. É um livro escrito no começo do século XX, então a leitura em algumas partes ela acaba sendo meio lenta, muitas descrições dos acontecimentos ali. E acabava que, em certos momentos, parecia que eu não estava conseguindo avançar muito na leitura. Mas foi um livro que eu gostei, eu achei que eu não ia gostar tanto. Aqui a gente acompanha o professor Challenge, que alega que descobriu esse mundo perdido, e primeiro fazem muita chacota dele, ninguém acredita, até que algumas pessoas se voluntariam para acompanhar ele, vindo aqui ao Brasil. Essa história aqui se passa naquele Monte Roraima, para tentar provar ou desmascarar ele de que isso existe ou não existe, no estilo clássico mesmo de aventura. Mas a aventura mesmo só começou depois da página 100, o que eu achei que até lá foi meio lento, mas foi uma leitura bem ok. E tem mais histórias acompanhando esse professor. Tem um segundo livro que é praticamente a continuação desse aqui, no sentido que é os mesmos personagens. Eu nunca achava. Aí ontem eu procurando na Amazon, achei uma edição em português. E o terceiro livro é esse aqui, Terra das Brumas. Eu já tenho, que é nessa edição da Zahar. E tem mais 2 contos com esse professor. Um eu acho que eu tenho aqui em um box, e o outro eu sei que tem pela Zahar, o e-book. E, inclusive, eu até pretendo ler esses livros depois. Quanto a Mushishi, ontem eu não consegui ler nada desse mangá, mas a parte que era de ontem eu consegui ler agora de manhã, os 2 capítulos. Então fica agora restando o que são os 2 capítulos de hoje. Como ontem foi uma leitura mais demorada, para hoje eu escolhi O Segredo do Velho Relógio, como eu já mostrei para vocês, por ser um livro mais curto, a leitura mais rápida. E eu já li o primeiro capítulo, e esse livro aqui foi escrito em resposta ao sucesso desse livro aqui, que é os Irmãos Hard Boys. E deixa eu mostrar aqui o começo desse livro para vocês, a imagem. E esse é o começo de Nance Drill. E apesar de ter suas semelhanças, eu já percebo diferenças. Enquanto os irmãos Hard Boys já são filhos de um detetive famoso, a Nancy Drew é filha de um advogado. Tanto o Hard Boys como a Nancy Drew tem série, filme. Inclusive tem uma série que eu acho que passa nos 2 universos, juntando os personagens. E essas obras são citadas em filmes, séries. Apesar das igualdades, também vejo muita diferença, eu tô gostando. E eu tô acreditando que essa será uma leitura mais rápida, que é exatamente o que eu preciso para hoje, que também amanheci com a rinite muito atacada, espirrando muito, muita coriza. Tomei um antialérgico, só que o que eu tomo, ele dá muito sono, e aí desde que eu tomei esse antialérgico, eu estou à base de café, e ainda assim continuo me sentindo sonolenta.
4º dia do desafio e ontem eu terminei O Segredo do Velho Relógio. Foi uma leitura rápida, até porque como é voltado para um público mais jovem, não tem muita enrolação, nem muitas coisas complicadas. Aqui a gente tem a Nancy investigando um possível segundo testamento de uma herança e também descobrimos o que um velho relógio tem a ver com isso. Foi bem rápido, divertido de ler. Quanto a Mushishi, eu li só mais uma das histórias. Para hoje fica faltando 3. Uma de ontem e mais 2 de hoje. E o livro que eu peguei para ler hoje é A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, filho do Alexandre Dumas, que escreveu o Conde de Monte Cristo. E o prefácio aqui desse livro é bem interessante. E aqui atrás diz que essa história é baseada a partir de uma experiência pessoal do autor, a mais famosa história de amor de uma cortesã, A Dama das Camélias. E esta obra também é um documento social, mas sobretudo um belo hino ao amor. E é uma história que mudou muito alguns traços da literatura de sua época e até mesmo atual, influenciou outros autores, inclusive autores brasileiros em sua época de lançamento. Estou bem curiosa para saber o que é que eu vou achar dessa leitura. Devo dizer que ainda estou bem animada com esse desafio, estou gostando muito do resultado, das leituras que eu estou fazendo e do meu ritmo de leitura. Isso me faz refletir e pensar que eu deveria não tentar ler um livro todos os dias, mas tentar ler mais todos os dias. Estou de volta para encerrar o vídeo, consegui concluir o desafio. No 5º dia eu não consegui vir aqui falar com vocês, fazer a atualização do 4º dia e falar um pouco do 5º dia, mas deixei tudo para hoje, o dia que eu vou encerrar o vídeo. Começando pela Dama das Camélias, eu gostei demais desse livro. É um livro que assim que eu mal tinha terminado de ler ele, eu tinha certeza que em algum momento eu vou querer fazer a releitura para fazer marcações que eu acabei não fazendo nessa primeira leitura e aproveitar mais. Porque é um livro curtinho, sabe, muito a dizer, muito a falar, e eu tenho certeza que nessa primeira leitura eu não consegui aproveitar tudo dele. E agora entrando na leitura do 5º dia, que foi Um Corpo na Banheira. Assim, o que eu tenho pra falar desse livro é que eu ri bastante durante a leitura. Várias e várias passagens me fizeram rir de gargalhar. Mas tirando isso, não foi uma leitura que eu gostei, não gostei do estilo do livro, não gostei do mistério, não gostei do detetive, né, a pessoa que tá investigando o que aconteceu. Apesar de ser um personagem que eu ri bastante com as tiradas que ele tem, as falas e tudo mais, não sei, não gostei. E é um livro curtinho, que acabou sendo uma leitura arrastada, e ao mesmo tempo que eu estava me divertindo, rindo, eu não estava gostando nem um pouco, e eu só queria chegar logo ao final e concluir essa leitura. E aí, quanto a Mushishi, eu consegui finalizar, e que leitura gostosa. Se brincar, eu gostei mais desse segundo volume do que até mesmo do primeiro, que eu fiquei apaixonada com as histórias, com as coisas que estão acontecendo aqui. Tem alguns momentos que são muito melancólicos, outros de esperança, mas como um todo, eu ainda considero esse um mangá bem aconchegante e uma ótima dica para quem nunca leu mangá, começar por Mushishi. E foi isso, consegui concluir todas as 5 leituras, mais o mangá. Eu tô muito feliz em ter feito esse desafio. E eu gostei muito das leituras que eu fiz, teve seus altos e baixos, umas que eu gostei mais, outras que eu gostei menos. Mas que assim foi muito bom começar o mês já bem focada nas leituras. Me fez enxergar que eu consigo sim ler mais durante o meu dia, que eu consigo encaixar a leitura mais. Só que a gente fica o quê? Procrastinando no celular ao invés de estar lendo. E eu quero muito continuar focada bastante nas leituras e dando o tempo que elas merecem. E muito obrigada a você que chegou até aqui. Eu espero te encontrar no meu próximo vídeo.